A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo, domingo de paz, um domingo de felicidade e de esperança, sempre, jamais podemos perder. Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação, em parceria com a Rede Fã de Comunicação, e nosso encontro marcado aqui todos os domingos para um bate-papo legal sobre saúde, bem-estar e informações para você. Bom, gente, o nosso Viva Bem de hoje, nós vamos ter duas entrevistas muito legais. A primeira, no nosso quadro de notícias em saúde, nós estamos recebendo a doutora Carmen Luísa Leite, que é ginecologista. Amanhã, Dia Internacional da Mulher, então ela vai passar algumas dicas e orientações para nós, todas nós, tá? Para cuidarmos bem da nossa saúde. E depois o nosso quadro Alô Doutor, recebendo a doutora Simone Oliveira, que é nefrologista. Essa semana agora se comemora aí o Dia Mundial do Rim. E nós vamos falar sobre doenças crônicas do rim. Você está cuidando bem dos seus rins? Vai ser muito importante essa entrevista. Nosso Viva Bem tem o oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Também conosco Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. E Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Lembrando a você, estamos em pandemia, precisamos nos cuidar, as restrições estão aí, obedeça às orientações das autoridades de saúde fundamentais para a gente continuar, gente, até chegar a vacina para todo mundo, nos protegendo, tá certo? Faça a sua parte. Vamos a umas dicas de saúde e a gente volta já já. Qualidade de vida. As mulheres que já iniciaram a vida sexual devem fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Após 2 exames negativos, o preventivo pode ser feito a cada 3 anos por toda a vida. Mulheres grávidas ou na menopausa também devem fazer o exame. Assim, consegue-se identificar um possível câncer logo no início, permitindo a cura da doença. Não tenha medo, prevenção é saúde. Você está ouvindo Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Viva Bem. Notícias de saúde. Olá,
gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos conversar com a doutora Carmen Luísa Leite, que é médica, ginecologista, presidente do capítulo de patologia do trato genital inferior e colposcopia. E hoje, gentilmente, nos atende para conversar conosco, passando algumas dicas e orientações às mulheres, à saúde da mulher. Doutora Carmen, bom dia. Bom dia, Magna Santana. Bom dia, queridas amigas. Muito bom estar ao lado de vocês. Nesse momento e nesse mês, somos todas homenageadas. Trazemos informações importantes, Magna Santana. Precisamos nos cuidar, precisamos nos olhar muito mais. Mas, doutora Carmen, que recomendação, que orientação a senhora passa às nossas ouvintes, às mulheres, neste momento, apesar de tantas dificuldades? É verdade, Magna. Estamos saindo, ou melhor, estamos vivendo um cenário epidemiológico que foi completamente fora da nossa rotina. Para você ter uma ideia, meninas, adolescentes e mulheres que aqui nos ouvem, mais da metade da população feminina não fez a sua rotina no ano de 2020. Então, eu quero, nesse momento, trazer essa atenção especial, que esse retorno é importantíssimo, Magna. Retornar à sua rotina, fazer seu Papa Nicolau, fazer o seu controle cardiológico, enfim, todas as suas patologias crônicas, é necessário, é importante para que a gente continue lutando nesse momento que estamos vivendo uma pandemia que muitos de nós estamos sofrendo com os familiares, enfim, a vacina chegando, alguns já vacinados, outros à espera, mas é necessário e importante que voltemos às nossas rotinas. A nossa rotina, temos que estar na nossa agenda o retorno ao ginecologista. Para que isso aconteça, a gente te tranquiliza, porque é necessário que você vá fazer com sua máscara, com seu distanciamento social, com seu álcool gel e vai fazer a sua rotina. É exatamente isso que eu quero trazer, essa importância desse retorno. Muitas mulheres estão perdendo o diagnóstico precoce. Nós estamos há um ano onde metade, eu volto a repetir, metade das famílias, metade das mulheres, por assim dizer, não fizeram a sua rotina com o ginecologista. Uhum. E aqui, Magna, eu vou mais além. Vamos falar um pouquinho mais das adolescentes. Meninas, vocês precisam ter cuidado com gravidez não planejada. Meninas, vocês precisam ter cuidado com infecções sexualmente transmissíveis. Chegou a hora de fazer esse retorno. Mulheres que têm filhos precisam fazer retorno para que avalie clinicamente como você está, fazer o seu Papa Nicolau, enfim, todos esses cuidados que é inerente da ginecologia, que estamos, todas nós, disponíveis para poder ajudá-las. Bom, gente, como nós estamos no mês de março, né? Então a gente aqui no Viva Bem vai dedicar esse mês a algumas entrevistas voltadas à saúde da mulher, os cuidados que ela deve ter para a sua saúde. A doutora Carmen gentilmente está conversando conosco, dando algumas orientações nesse sentido. Doutora Carmen, eu puxo para a questão de sintomas. Como mulher, ela pode começar também a se observar. Não é? Ela, como a senhora disse anteriormente, muitas vezes ela se preocupa em cuidar da casa, ela se preocupa em cuidar dos filhos, do marido, do companheiro, e ela vai ficando por último, né, na fila. Então, como é que ela pode ficar mais atenta a isso? Alguns sinais e sintomas que alguma coisa não vai bem, né, com o seu corpo? Magna, muitas das vezes temos aquela história da vergonha, né? Eu não quero expor aquilo que eu tenho. É falar de sexo, é falar de algo que ainda não está muito bem claro para aquela paciente que tem aquela lesão na vulva, mas que está com vergonha. Eu quero dizer a vocês que é importante que você vá ao seu ginecologista, que você se toque, que você veja se houve mudança no seu fluxo menstrual, que você veja se tem algum corrimento diferenciado, se tem algum odor diferente, se tem algum prurido, alguma coceira. Gente, a ginecologia, ela está ao lado de vocês em todas as fases de suas vidas.
em todas as fases de suas vidas. Então não tem que temer, não tem que ter vergonha, tem que ir se olhar, se examinar, tocar sua mama, olhar sua vagina, para que, inclusive, Magna, que você tenha uma saúde mental adequada, para que você possa, concretamente, fazer a sua evolução familiar mais adequada. E eu quero aqui abrir um parênteses com um assunto que é de extrema importância, Magna. Eu quero falar um pouquinho de gravidez não planejada. Sim. E no que pese, fomos todos feitos que deveríamos ficar na distância. Ao contrário, as meninas evoluíram no sexo desprotegido, gravidez não planejada, surgiram aos milhares. Então, vamos conversar com o seu ginecologista. Método contraceptivo é um problema do seu ginecologista com você. Não é da sua amiga que te deu a pílula e que você pode usar tranquilamente. Precisamos fazer todo esse rastreio. Temos que te rastrear para indicar para você o melhor método contraceptivo. Gravidez não planejada é um problema sério, é um problema de saúde pública também. Atrapalha a sua família, atrapalha a sua vida futura. Meninas com 18 anos, 16 anos gestantes, Imagina o que isso pode causar dentro de um ambiente familiar. Qual será o futuro? Qual será o seu futuro? Como será o seu estudo? Então, por favor, procurem seu ginecologista. Não se preocupem, não usem pílulas da sua amiga. Não faça métodos que você não tem segurança. Quantos problemas advêm disso? E aí você começa a questionar. Poxa, doutora, a medicação que eu usei, a minha amiga me deu e eu não fiquei bem, eu não me senti bem. Mas é óbvio, você não foi conversar com o seu ginecologista, você não foi discutir esse assunto com ele. Então, gente, gravidez não planejada, um problema importante. Não deixem de procurar o seu ginecologista. Eu queria deixar essa mensagem muito clara, que você não pode evoluir na sua vida, que os seus sonhos não podem ser atrapalhados em detrimento de uma dificuldade sua, ou de que alguém não te avisou, de que pílula não pode ser usada da amiga nem da vizinha. Pílula deve ser discutida com o seu ginecologista. Que bom, então. Doutora Carmen, quero lhe agradecer mesmo pelo carinho e gentileza sempre aqui com o nosso programa, com o nosso Viva Bem. Obrigada a você, Magna. Eu me sinto muito feliz em poder estar ao lado de vocês nesse dia tão especial, que é o dia 8 de março, que não somente esse, mas eu acho que o mês de março todo, a gente tem que fazer essa chamada, esse parabéns, a gente saúda todos nós, mas a gente chama essa atenção, que é exatamente o que você tem feito, a preocupação que você tem levado, trazendo educação para a nossa população tão querida do nosso estado. Muito obrigada pela essa oportunidade de estar aqui ao lado de vocês. Parabéns, meninas, adolescentes e mulheres. Obrigada, parabéns para todas nós. Um beijo grande, doutora Carmen, que é um exemplo assim, de mulher, porque pelo trabalho que ela realiza, sempre compartilhando as boas informações, levando tantas mensagens voltadas à saúde da mulher. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Olá, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é um oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Conosco também Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Bom, gente, como anunciei no início do programa, vamos agora ao nosso quadro Alô, Doutor. Alô, doutor. Alô, doutor. Bom, o quadro Alô, Doutor de hoje recebendo a doutora Simone Oliveira, que é nefrologista, e nós estamos aí já, próxima semana, comemorando o Dia Mundial do Rim. E este ano o tema é Vivendo Bem com a Doença Renal Crônica. E vamos falar sobre essa doença. Muitas vezes as pessoas até sofrem com uma doença e até nem sabem. A doutora Simone conversa conosco a partir de agora. Doutora Simone, bom dia, obrigada por estar aqui no nosso Viva Bem.
Bom dia, Magna. Eu que agradeço imensamente a abertura desse canal para conversarmos um pouquinho sobre a doença renal crônica, né? Meu nome é Simone, eu sou nefrologista. Eu sempre que me apresento, eu explico um pouco o que é a minha especialidade, né? A nefrologia, ela é voltada para o entendimento da função do rim e, consequentemente, consegue detectar de forma mais precoce quando existe alteração no funcionamento dos rins, né? Perfeito, e é interessante, doutora Simone, porque realmente às vezes as pessoas até nem conhecem a especialidade, ela não sabe nem a quem procurar quando de repente apresenta algum problema. Então é bom saber que existe um especialista, né? Só para cuidar aqui dos nossos rins, podemos assim dizer, né? Exato. Muitas vezes a nefrologia ela é confundida com a urologia, né? A urologia também ela é voltada para o sistema urinário, mas do ponto de vista cirúrgico, né? A nefrologia é uma especialidade clínica, enquanto que a urologia é uma especialidade cirúrgica. Então, quando se trata de conhecer o funcionamento do rim e evitar os agravos do ponto de vista de tratamento medicamentoso, evitar a progressão da doença renal crônica, é o nefrologista que você deve buscar. Quando é algo cirúrgico, é a urologia. Uhum. Então, vamos falar sobre a doença renal crônica. Como é essa doença? O que é essa doença, doutora? Então, a doença renal crônica é uma forma de doença não transmissível, uma das principais doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, né? Então, pelo risco cardiovascular que a doença renal crônica está relacionada, né, todos os anos, né, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a SBN, ela organiza uma campanha, né? E esse ano tem como tema Vivendo Bem com a Doença Renal Crônica, né, que tem o objetivo de conscientizar, né, o paciente sabidamente renal crônico, né, sobre os seus principais sinais e sintomas, né, de modo que ele possa participar do seu cuidado, né. Você me perguntou agora o que é a doença renal crônica, né, eu vou tentar responder de forma simples, que é todas as vezes que eu tenho uma redução na minha capacidade de filtração do rim, certo? Então, sempre que eu tenho uma alteração na função dos meus rins, num tempo de 3 meses, né, eu digo que o paciente ele é renal crônico, certo? Essa detecção da alteração da função dos rins, ela pode ser feita através de exames simples, como exames de urina, né, um sumário de urina simples, um exame de creatinina, que é um exame de sangue, né, ou mesmo através de exames de imagem, né, quando você faz um ultrassom e você vê um rim pequeno, ou um rim com vários cistos, né, que tem a doença renal policística, né, então todas as vezes que eu tenho uma alteração de funcionamento dos rins, seja detectado através de exame de sangue, de urina ou de imagem, num tempo de pelo menos 3 meses, eu tenho diagnóstico de doença renal crônica. Uhum. Agora, doutora Simone, isso que é a detecção feita através aí de exames, mas como eu chego ao consultório? O que vai me levar a um consultório? Ao especialista é porque eu estarei sentindo alguma coisa. Então, quais são assim, esses sintomas? Como quem nos ouve agora pode, de repente, perceber que se enquadra, que tem a característica, que tem essa doença? Quais são os primeiros sinais e sintomas? Então, exatamente, Magna. O problema da doença renal é que ela não dói, né? Então, a dor, ela é um sinal de alerta, né, que leva muitas vezes a gente procurar um especialista. No caso da doença renal crônica, ela não dói, ela é uma doença silenciosa, né? A doença renal crônica, ela tem 5 estágios, certo? Sim. De acordo com a sua gravidade, né? Então, quanto menor a minha capacidade de filtração do rim, mais avançada é a minha doença e, consequentemente,
os sintomas e sinais vão aparecer nessas fases mais avançadas. Então, eu tenho 5 estágios, 1, 2, 3, 4, 5. Nas fases 1, 2 e 3, geralmente os pacientes não têm sintomas nenhum, certo? Os sintomas começam a aparecer nas fases 4 e 5. Aí você me pergunta, e como então vou chegar ao especialista, né? Através de um encaminhamento ou através de uma conscientização, que esse é o propósito dessa nossa conversa, né? De que precisa que todas as vezes que o paciente tem outras doenças que favorecem a doença renal crônica, que no caso do Brasil, principalmente a hipertensão e diabetes. Então, sempre que o paciente tem um diagnóstico de hipertensão e de diabetes por um tempo maior do que 10 anos, recomenda-se que procure pelo menos uma vez ao ano um nefrologista, porque não vai existir os sinais e sintomas da doença renal crônica nas fases 1, 2 e 3. Então, precisa de um comportamento de busca ativa, certo? Então, assim, o ideal também, né, é que as especialidades que acompanham esses pacientes também deem esse tipo de orientação, né? O senhor é hipertenso, é um hipertenso bem controlado, mas como o senhor é hipertenso, já tem 15 anos, eu acompanho o senhor, eu vou encaminhar, o cardiologista encaminha para o nefro, para pelo menos uma avaliação, né? O endócrino, olha, o senhor tem um diabetes muito bem controlado, ainda bem, mas o senhor já tem uns 15 anos, 20 anos de diabetes, né? Vou encaminhar ao nefrologista para pelo menos uma vez ao ano o senhor acompanhar, porque são as principais doenças que levam à doença renal crônica, certo? Olha que alerta interessante, gente, você que está aí nos ouvindo, né? Como disse a doutora Simone, não dói, você não sente nada e a gente só procura o médico quando a gente sente alguma dor, né? Quando algo nos incomoda. Então, como Exato. É uma doença silenciosa, então aí você de repente vai deixando, não se dá conta e quando muitas vezes procura o profissional especialista, aí a situação já pode ser mais grave. Doutora Simone Oliveira, que é nefrologista, está conversando conosco aqui no nosso Viva Bem de hoje, no nosso quadro Alô Doutor. Semana que vem, dia 11, é o Dia Mundial do Rim. E aí, você está cuidando bem dos seus rins? E aí, nós vamos saber também algumas dicas e orientações que a doutora Simone vai passar para a gente. Nosso Viva Bem tem um oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. O telefone é 2106-7100. Conosco também Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945, telefone é 2105-9900. Lembrando, a Oncoematos, esse mês de março, tá fazendo aí uma programação. Claro, nós estamos em pandemia, tudo está muito mais difícil, né? Mas não deixa de fazer aquele carinho e aquele acolhimento, também voltado aí à saúde da mulher nesse mês de março. Conosco também está Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana, Fã FM, Viva Bem. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100.
Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Bom, voltando aqui, doutora Simone, sobre esse alerta e essa campanha, né, da sociedade brasileira e de conscientização, e quanto é importante que a gente converse sobre isso. Eu agradeço imensamente a gente estar conversando aí já nesse mês que se comemora aí o Dia Mundial do Rim. Muitas pessoas acabam, por conta disso, se descuidando, né, da saúde. E a gente tem ouvido falar muito do uso indevido de anti-inflamatórios. E o que aí contribui, além disso, a informação que a gente tem que o anti-inflamatório, a automedicação, que outros descuidos, coisas erradas que fazemos que a gente pode contribuir para vir a ter um problema no rins ou vir a ter uma doença renal crônica? Então, Magna, justamente por causa disso que a gente precisa ter um autocuidado maior, que essa campanha nasceu, né, dizendo bem que a doença renal crônica ela é voltada para o paciente que já sabe ser renal crônico, né, e, consequentemente, ele tem um compromisso maior com sua saúde, certo? Eu sempre brinco com os meus pacientes que, para a gente enfrentar um inimigo, a gente tem que saber que ele existe, né? E tem a necessidade emergente do diagnóstico precoce da doença renal crônica. Porque quando o paciente ele sabe que ele é renal crônico, ele vai ter um comportamento preventivo maior. Então, ele vai entrar numa farmácia e, se ele tiver com dor, e o balconista apresentar inúmeras medicações para ele, ele vai dizer, olha, eu sou renal crônico, então eu não posso tomar anti-inflamatório, eu posso dipirona e paracetamol. O que o senhor tem aí, né? Da mesma forma, quando ele vai para alguma outra especialidade, né, em que o especialista solicita um exame de contraste, né, ele vai dizer, olha, doutor, eu sou renal crônico, esse exame é extremamente necessário, né, então a especialidade solicitante, ela vai avaliar, né, em relação à real necessidade daquele exame contrastado, assim como, se não tiver possibilidade de substituí-lo, vai fazer o preparo adequado para evitar a exposição de contraste a um paciente renal crônico. Então, por isso que eu falo, o paciente renal crônico que é esclarecido, no sentido que alguém disse para ele que o diagnóstico existe, ele tem um comportamento preventivo muito maior, certo? E o que acontece é que muitos pacientes não sabem que são renais crônicos, né? Eu já tentei imaginar inúmeras explicações possíveis, né? Para o paciente não saber que é renal crônico. Uma das explicações a gente já conversou, né? Que não dói, né? Sim. E acaba que o paciente não sabe. Outras explicações seriam, nunca foi, né, a um médico especializado, né? Nunca foi a nefrologia, ou até então fazia acompanhamento médico regular, né? Com outras especialidades, mas a palavra, né, renal crônico até então não havia sido pronunciada, né? Então, fazia acompanhamento da sua hipertensão, fazia acompanhamento do seu diabetes, né? Eu sempre bato na tecla dessas duas doenças que são as principais, né, que levam, mas até então a palavra renal crônico não havia sido mencionada, né? Ou ainda que fosse cuidada, né? Uhum. Ou mesmo o paciente simplesmente ele abstraiu essa informação, né? E ele disse, não preciso ser hipertenso e renal crônico, eu já sou hipertenso. Então, assim, quando ele tem esse tipo de conhecimento, de esclarecimento, ele evita os fatores que são agressivos, principalmente os anti-inflamatórios, né? E dentre outros, assim, ele passa a evita não só os fatores notoriamente agressivos, mas ele passa a ter uma rotina, né, muito mais orientada. Ele evita sobrecarga de sal, ele evita um abuso, né, de proteínas, né, porque ele sabe que vai sobrecarregar a filtração do seu rim, ele controla de modo mais regular a sua pressão, seu diabetes, ele não consome bebida alcoólica, né? E se consumir bebida alcoólica, ele vai tentar, né, se hidratar ao máximo, porque a bebida alcoólica leva a um processo de desidratação, né? E você urina muito mais do que aquilo que você consome, né? Você também evita
por exemplo, outros fatores de desidratação, né? Então, em períodos mais quentes do ano, você se hidrata mais, né? Você evita estar comendo coisas na rua que possam levar a uma diarreia e você acabar desidratando. Então, o esclarecimento de ser renal crônico leva a um comportamento preventivo de evitar tanto os fatores notoriamente agressivos, né, que eu sempre menciono, os anti-inflamatórios, os contrastes, como também muda sua rotina, né, para preservar a função renal que você tem. Então, se você adota esse tipo de postura, se você é um renal crônico na fase 2, né, lembrando que eu tinha falado das 5 fases, sim, você evita que rapidamente você vá para a fase 3, para a fase 4 e para a fase 5, que na fase 5 a gente já começa a falar de terapia renal substitutiva, que é quando o rim ele perdeu sua capacidade de funcionar e ele tem que ser substituído por um esquema de tratamento, seja ele hemodiálise, né, ou diálise peritoneal. Então aí é quando a gente já chega realmente no estágio bem grave, né, da doença. E aí quando também aquela de fazer, da necessidade de se fazer o transplante. E aí que é um momento dos mais difíceis, não é, doutora? É um dos momentos mais difíceis, porque simplesmente é uma terapia, na verdade, o transplante não é uma terapia curativa, né? É um tratamento de substituição do rim, assim como a hemodiálise, a diálise peritoneal, porque o transplante tem uma duração de tempo, né? 15, 20 anos, depende muito de cada organismo, né? Tudo e da doença que levou à perda do rim, mas infelizmente assim o estado de Sergipe não tem transplante desde 2012, né? Então assim não tem esse lenitivo para apaziguar o espírito de quem está dialisando, né? Porque quando você sabe que está dialisando, mas que está em fila de transplante, para que futuramente você transplante, a diálise se torna menos dolorosa, né? As dificuldades, a rotina da diálise, porque um término está previsto. Quando esse término não está previsto, né, se torna mais penosa a caminhada do renal crônico dialítico. E é isso, o que acontece? Infelizmente, os pacientes eles só são encaminhados para o nefro na sua fase 5, que é quando você na verdade consegue apenas adiar a escolha da substituição renal, né? Mas o ideal é que o encaminhamento seja precoce, né? Estudos mostram que quando o paciente ele é acompanhado, né, com a nefro de forma mais precoce, a gente consegue de alguma forma retardar a progressão da doença renal crônica, né? 2, 3, 4. Não é que o paciente não vai passar por essas fases, mas ele vai passar, só que a gente vai conseguir frear, sabe? E diferentemente, assim, com muita tristeza que eu vejo, às vezes pacientes que vêm para mim, né, e eu pergunto, acompanhou quanto tempo com o nefro antes de começar a diálise? Aí fala, não, doutora, eu descobri que tinha problema nos rins no mesmo dia que eu passei o meu catéter, no mesmo dia que eu fiz a diálise. Então, é uma notícia, assim, muito ruim, porque você descobre que tem problema no rim no mesmo dia que eu explico, vou precisar passar um catéter no pescoço, para começar a dialisar, e explico que a diálise, a pessoa nunca nem viu uma máquina de hemodiálise, né? Então, isso vai de acordo com toda a medicina preventiva, isso é medicina de guerra, não é para fazer isso, né? Então, quando o paciente ele acompanha com o especialista do modo conservador, a gente chama assim, conservador, porque não é dialítico, né? Vai no conservador. A gente consegue até fazer com que essa transição, né, de consultório para diálise seja de uma forma programada, né? Ou seja, o paciente para dialisar, ele precisa de um acesso, né? Que o acesso melhor é a fístula, que é uma veia, uma veia artificial no braço, né? Que se faz cirurgicamente através da união de uma artéria e de uma veia, o cirurgião vascular que faz. Então, quando o paciente ele acompanha no consultório com o nefrologista e a gente vê que a doença está progredindo para evoluir para a diálise, a gente já encaminha para o cirurgião vascular para fazer essa fístula. Uma vez feita a fístula tem um tempo de amadurecimento, né? Então a gente chama de maturação da fístula, que às vezes vai de 30, 60, 90 dias, depende, né, de cada paciente, para que quando o paciente comece a dialisar, ele já utilize a sua fístula e não que seja passado um catéter, que com o catéter tem todos os riscos relacionados a catéter.
né, infecção, traumas, né, e é isso, assim, o ideal é um acompanhamento mais precoce. O diagnóstico precoce em todos os casos, né, a gente sabe o quanto é importante para qualquer tratamento. Então, neste caso, doutora, sendo diagnosticado precocemente, e aí a importância, mais uma vez, a gente reforçar aqui da campanha da pessoa procurar o especialista, procurar sempre, não importa, uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, fazer uma visita a um especialista para saber como está. Porque você costuma muitas vezes ir... eu penso só no coração, eu penso, às vezes, num outro especialista, mas esqueço, né, de um nefrologista, o quanto é importante fazer aí esse controle e um acompanhamento. Para a gente já quase finalizando aqui o nosso bate-papo, mais 2 coisas importantes. Esse diagnóstico precoce, essa consulta, isso faz com que, de repente, não chegando, claro, a esses estágios avançados, a pessoa consiga, com o acompanhamento, ter qualidade de vida, ter um controle da doença. Isso é possível, não é? Exato. Como eu falei, né, em relação ao diagnóstico, precisa de uma alteração do funcionamento dos rins por pelo menos 3 meses. A gente coloca como ponto de corte, né, quando o rim ele filtra menos do que 60 ml por minuto, certo? Então, como é que eu sei? Como é que eu chego nesse valor, né? Como é que eu sei que meu rim filtra isso, né? Através ou de um exame de urina de 24 horas, né, que se chama clearance de creatinina na urina de 24 horas, ou através da creatina do sangue, né? O exame simples que a gente já conhece, de creatina do sangue. Então, a gente coloca em uma fórmula, né? Normalmente vem em aplicativos no celular e a gente diz esse valor para o paciente. Então, se eu vou ao outro especialista que eu acompanho e no ano, um exemplo, em 2017 eu estava com a creatinina que quando eu fiz a continha lá, o médico fez, eu estava filtrando 55, né? No outro ano eu estava filtrando 52, né? Ou mais na frente, ou seja, eu tenho 3 exames alterados, né? Ou seja, eu tenho pelo menos 3 meses, na verdade, de função reduzida, que eu coloquei como ponto de corte de 60 ml por minuto, eu tenho que procurar um nefro, né? Porque quando eu estou filtrando menos do que 15 ml por minuto, o nefro já começa a ver qual terapia renal de substituição você vai ter que ter, né? Então, do momento em que, por isso que eu falo, tanto a conscientização da população de que tem as principais doenças que levam à doença renal crônica, que é o diabetes e a hipertensão, como as outras especialidades de encaminhar para que a gente consiga frear. Então, que você fique com 50 e fique oscilando, 50, 52, 55 e fique, na verdade, que nunca a creatinina vai ser igual para a gente fazer essa conta, mas que fique uma oscilação leve. Evite que seja uma queda em ladeira, assim, 50, 40, 30, aí quando chega para a gente já está, né, com o pé na diálise. Né? Então, do momento que eu faço essa conscientização, né, ou mesmo assim, através de exames de imagem, então, se eu tenho doença renal na minha família, né, eu preciso procurar de forma mais precoce, né? Porque às vezes eu tô batendo na tecla de hipertensão e diabetes, mas às vezes existem outras doenças que levam à diálise, né? Doenças que são genéticas, doenças que se herdam. Então, se você tem um tio, uma irmã, né, um primo que é renal crônico dialítico, né, o ideal é que a família, né, passe por um rastreamento para evitar a progressão da doença, né? Outros sinais que vale a pena mencionar é, por exemplo, uma urina espumosa, né? A urina não é para espumar, né? Semana passada atendi um paciente que ele dialisa aos 27 anos, né? E ele disse que quando criança brincava com a espuma, né? E ele hoje e a irmã fazem diálise,
né? Então, assim, são sinais de alerta, né? Uma urina espumosa, uma urina abundante, né? Então, um paciente que urina muito mais do que o que consome, né? Então, acordar muito à noite para urinar, né? Então, a gente tem uma falsa concepção de funcionamento normal do rim quando você urina muito, né? Às vezes o paciente fala, eu urino muito, é assim, de rim eu não vou ter problema, porque eu acordo a noite inteira para urinar. Olha, isso aí é um problema. É um alerta. Como é que pode o seu rim, você julgar que ele funciona bem se ele não consegue, não tem a capacidade de concentrar a sua urina, né? Então, se ele urina muito, ele está com dificuldade. Então, são alguns sinais de alerta, porque os sintomas mesmo, aquilo que você me perguntou no início, Magna, só começa quando o paciente filtra menos do que 45 ml por minuto. Aí eu começo a ter, de fato, os sintomas da doença renal crônica, né? Porque o rim, ele não é só um órgão de filtração, ele não é uma vela, né? Ele é um órgão endócrino também. Então, quando o paciente ele está na fase mais avançada, ele filtra 45, ele filtra 30 ml por minuto, ele começa a ter anemia, né? Porque o rim produz um hormônio que é importante para manter a nossa hemoglobina numa faixa normal. Então, uma anemia leva a fraqueza, a indisposição. Outra coisa, o rim, mostrando também que ele é um órgão endócrino, ele que ativa a vitamina D. Então, não adianta você se expor ao sol, você consumir vitamina D, quem ativa é o rim. Então, em fases avançadas, o paciente ele tem os ossos mais fracos, porque a vitamina D ativa, que é o conhecido calcitriol, é que é importante para absorver o cálcio que a gente come, né? Então, o paciente com cálcio baixo tem ossos mais fracos, né? As câimbras do próprio cálcio baixo, né? E assim por diante, né? Em fases mais avançadas, o paciente está filtrando 20, o paciente está filtrando 15 ml por minuto, a ureia fica muito alta, o paciente começa a ter náusea, o paciente começa a enjoar, emagrecer, sabe? Aí o próprio fósforo do sangue que a gente bota para fora através da urina, né, começa a ficar alto, o paciente tem aquela coceira absurda no corpo todo. Então, assim, a gente não quer que chegue nisso. A gente não quer que o paciente chegue para o nefro providenciar qual vai ser o método de substituição do rim. A gente quer que chegue antes, para a gente dar uma freada, né? E que a passagem para a diálise, se ela tiver de ocorrer, ela seja de forma mais programada para evitar as complicações. Agora, uma coisa interessante, doutora, é essas coisas citadas agora, esses problemas como essas náuseas, a coceira no corpo, coisas desse tipo como o problema com a vitamina D, que todo mundo ultimamente nessa pandemia se falando muito em vitamina D, essas coisas todas, nem imagina como o rim tem esse papel importante, e às vezes até confunde com outras doenças, não é? Então, olha só como é importante sabermos disso, porque de repente você até esquece que isso tem a ver aí com o seu rim. Imagina só, não imaginar isso. Uma anemia, náuseas. Anemia, aí vai repor ferro, né? As pessoas não tem que tomar ferro. Ou agora com a questão do corona, né? Sim. Vamos repor vitamina D. Eu recebi pacientes que estavam tomando doses cavalares de vitamina D. Sim. E assim, a diferença, como eu falo, né? Entre o veneno e o remédio é a dose. Então, excesso de vitamina D calcifica o rim, faz nefrocalcinose, leva a insuficiência renal aguda. Então, eu recebi pacientes que estavam tomando 50 mil por dia de vitamina D, sabe? Por quê? Porque se entende que é prevenção, então tomou muito. Então, no momento que eu reponho absurdamente vitamina D, eu aumento muito cálcio no meu sangue, e o cálcio vai fazer o quê? Vai calcificar, vai depositar no rim, né? Então, são vários sintomas, por isso que eu digo, o rim não é um órgão só de filtração, né? Ele é um órgão endócrino, ele é complexo, só que infelizmente ele é silencioso. Então, se eu tenho o diagnóstico, quando eu filtro menos do que 60 ml por minuto, né, até chegar em 45 eu não vou ter sintoma nenhum. Então eu vou estar acordando muito à noite para urinar, eu vou estar espumando a urina e eu não vou perceber que aquilo é perda de proteína na urina, não é para isso acontecer, né? E acaba que só chega para o nefro quando infelizmente não consegue mais resgatar. Porque é isso, os pacientes perguntam assim, doença renal crônica tem cura? Eu faço, não tem cura, tem controle, né? Porque
quando o rim ele vai perdendo sua função, eu vou tendo substituição daquele tecido, né, que funciona, que filtra, que produz hormônio, por cicatriz, por fibrose. Então, é um rim de fibrose, né? Eu não consigo resgatar, então eu só consigo controlar a progressão da doença renal crônica, sabe? Uhum. Ó, nós estamos conversando com a doutora Simone Oliveira, que é nefrologista, em nome da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. Olá pessoal, aqui é Herardo Costa, o seu personal trainer de hoje. Legal, né? Verão. Muito bom. Mas acontece que o ano tem 4 estações: inverno, primavera, verão e outono. Você não pode malhar só no verão. Você não pode querer entrar naquela calça, naquele vestido, nem usar aquele biquíni ou aquela sunga só no verão. Faz o seguinte, esquece essa história de estética e foca na saúde. Porque quando você estiver cuidando da sua saúde, a consequência natural desse processo é você ter um shape bem bacana, é você ter um corpo mais delineado, é você poder vestir aquela calça, aquele biquíni, aquela sunga, aquela roupinha que você tanto queria no verão. Mas para isso você tem que cuidar do ano todo. Faz igual a formiguinha que se cuida para ter no inverno, você se cuida para poder usufruir no verão. Siga a dica do personal trainer e viva bem! Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, a gente diz que já vai finalizando, mas vai lembrando uma coisinha. A gente fica só mais um pouquinho aqui nesse bate-papo com a doutora Simone, que está sendo muito esclarecedor, com informações assim que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado nos acompanhando, e pode acompanhar depois esse nosso programa todo no Spotify, que é muito importante, muito esclarecedor. Esta semana agora, que vem dia 11, é o Dia Mundial do Rim, e a gente não tem noção da importância desse órgão na nossa vida e na nossa qualidade de vida. Olha só quanta coisa já foi citada aqui e que a gente aí não tem ideia. Doutora Simone, antes que a gente falar sobre até um pouco dessa questão de mudança de comportamento, desses cuidados que a gente deve ter, e assim, um pouco de prevenção, né? Que é importante que a gente aí fale aqui da prevenção, que a gente está falando da doença renal crônica, como a senhora mesmo disse, ela não tem cura, mas ela tem um controle, e que aí a gente tem, quem aí chega a esse diagnóstico de evitar chegar a diálise, hemodiálise, e aí ainda por cima ter que ficar numa fila de espera para a realização de um transplante, que é uma coisa terrível, e o sofrimento que é quem fica ali preso a uma máquina para fazer a hemodiálise é um sofrimento. A gente vê que, enfim, a vida dessa pessoa muda completamente, seus familiares, enfim. Chegou para mim a pergunta sobre a questão do cálculo renal, né? Que muita gente diz que tem, quando tem um cálculo, pedra no rim. Poderia falar um pouquinho sobre isso, doutora? Falo sim. Pois é, o cálculo renal é até um motivo de muita confusão para alguns pacientes, porque eles não sabem, às vezes, a quem procurar. Sim. Lembra a explicação inicial que eu falei, nefrologia, urologia, né? Então, a pedra no rim, quando ela é uma pedra muito grande, né, realmente é uma remoção cirúrgica, né? Aí procura a urologia, porque é a especialidade cirúrgica. Antes, né, de que se chegue ao tamanho em que eu não consigo expulsar de forma espontânea, o ideal é procurar, né, o nefrologista para descobrir qual é a alteração no seu organismo que predispõe à formação de pedras, né? Raramente é uma pessoa isolada na família que tem problema de pedra nos rins, né? Normalmente é um tio, a minha mãe, a minha irmã, então todo mundo tem problema de pedra nos rins, né? Então, geralmente é alguma coisa compartilhada, né? São heranças que a gente não queria ter, mas a gente tem, né? Então, assim, o ideal é começar uma investigação precoce, né? Existem algumas alterações no organismo que predispõem à formação de pedra nos rins, né? Eu sempre comparo assim, se você pegar um copo com água e açúcar, né? E como é que você faz para esse açúcar ir para o fundo do copo? Ou eu coloco pouca água,
né, ou eu coloco muito açúcar, né? Ou uma forma ou outra, eu vou fazer com que o açúcar vá lá para o fundo e forme aqueles cristais, que são as pedras. Então, a principal causa de formação de pedra nos rins é o baixo consumo de água, né? Então, eu preciso aumentar o meu consumo de água, né? Principalmente assim nos períodos mais quentes do ano, né? Períodos mais quentes do ano, onde a gente transpira demais, então a gente não só perde água através da urina, né? A gente perde água através do suor, né? Então, e principalmente também idoso. Idoso, ele esquece de beber água, né? Na verdade, é uma adaptação, né? Ele acaba esquecendo e se você não fica oferecendo o tempo todo, ele acaba desidratando. Então, desidratação é uma das causas de formação de pedra. Uma outra coisa é o consumo de sal, né? O consumo de sal excessivo, que não necessariamente o condimento que você coloca na comida, mas produtos industrializados, né? Que tem muito sal ali para conservar. Então, o aumento do consumo de sal, o baixo consumo de água, né? São alguns fatores de risco, né, para a formação de pedras, né? Existem algumas alterações no organismo, tem pessoas que liberam muito cálcio na urina, né? É alteração nos seus túbulos do rim, né? Tem gente que tem isso alterado no rim e bota muito cálcio para fora. Então, na verdade, essa investigação a gente faz em consultório, então a gente faz medicações para evitar que essas pessoas tenham uma urina rica em cálcio, né? Para poder esse cálcio não depositar, como eu falei, o exemplo do açúcar, não depositar no fundo do copo. Então, eu reduzo a quantidade de cálcio que essa pessoa coloca para fora. Tem pessoas também que não é o cálcio, o problema não é o cálcio está normal na urina, mas elas têm uma urina pobre em citrato. O citrato, ele protege contra a formação de pedras. Então, tem pessoas que têm a urina pobre em citrato. Então, o ideal é fazer reposição de citrato, né? Então, só que esse tipo de investigação a gente faz através de exames de urina de 24 horas, certo? Que no consultório a gente consegue evitar, né, que as pedras se formem, né? Mas realmente retirar a pedrinha consegue até um certo limite, né? Até 5 milímetros de pedra o paciente consegue expulsar. De 5 a 10 pode até expulsar, mas não sem dor, né? Uma dor assim absurda. Mais do que isso, é difícil, quase impossível. Acaba que a urologia tem que entrar para fazer a remoção cirúrgica. Entendi. Bom, doutora Simone, vamos já finalizar aqui o nosso bate-papo, que com certeza, assim, eu acho que nós vamos ter que marcar outra entrevista, porque é um assunto palpitante, muita informação importante, mas enfim, eu finalizo... Pois é, eu finalizo aqui meu último questionamento, e é importante para os nossos ouvintes, é a questão dessa prevenção. Vamos reforçar. A gente sempre ouve muito falar da história de tomar muita água, ficar atento à cor do xixi, são coisas que a gente sempre ouve, ficar atento, como já foi dito logo no começo da entrevista, sobre a quantidade de vezes, né, que você vai muito ao banheiro, à noite ou durante o dia, o tempo inteiro, coisas que são sinais de alerta. Mas assim, muita água e prestar atenção na cor do xixi, são coisas que ajuda, né, doutora? Exato. Então, vamos fazer o resumão da prevenção, que vale independente para você ser renal crônico ou você não ser renal crônico, né? Então, assim, é o consumo de água, né? Tem que consumir água, assim, a gente vive num país tropical em que a transpiração é enorme, então, pelo menos 2,5 litros de água por dia, certo? De 2 a 2,5 é o básico, certo? Então, pronto. Outro fator, assim, um dos principais sintomas mais precoces, lá no início mesmo, que mostra uma disfunção renal, é acordar muito à noite para urinar. Isso não é normal, certo? Acordar uma vez, tudo bem. Acordar 3, 4 vezes, ter uma noite mal dormida, né, porque acordou a noite inteira para urinar, significa perda de capacidade de concentração do rim. Certo? Então, procurar ajuda, procurar um especialista, conversar com um clínico também sobre isso. Evitar abuso de anti-inflamatórios, né? Quais são os anti-inflamatórios, né? Sempre eu falo para os pacientes, saiba o que você pode, que é dipirona e paracetamol, né? Porque a lista do que não pode, ela é enorme. Então, diclofenaco, Voltaren, cataflane, mesolida, ibuprofeno. Porque, normalmente, quando se prescreve esse tipo de medicação, se preocupa-se apenas com o estômago, né? Então, você se preocupa com o estômago, mas esquece do rim, né? Então, normalmente, são medicações associadas a um protetor gástrico, mas
Em relação à parte renal, não se atenta que o anti-inflamatório é extremamente agressivo. Então, se tiver de usar, que use por um tempo curto, né? Não precisa usar 7 dias. 14 dias, 10 dias de anti-inflamatório, né? Se realmente for necessário, 2, 3 dias, acabou o anti-inflamatório e tenta ver o porquê que aquele foco que você usou não desinflamou ainda, né? Observar a urina. A urina é um marcador muito fiel de como está funcionando o seu rim, né? Uma urina muito concentrada, aquele amarelo, né, que parece até quase vermelho, um laranja forte, pode significar desidratação, certo? Ou uma urina muito clarinha, você consome quase nada de água, mas você urina absurdamente, muito, em grande quantidade, uma urina muito clarinha, significa que você está urinando muito mais do que deveria, né? Então, em relação a essas quantidades, é importante, né? E acaba controlando também o diabetes, para quem tem, prestar atenção na sua pressão alta, evitar os fatores de agressão, aqueles que já foram falados no decorrer da conversa. E eu acho que é isso, é cuidar do seu rim, né, de forma mais consciente. E lembrando, procurar pelo menos uma vez ao ano, né, doutora, um nefrologista é muito bom, né? Exato, principalmente quem tem outras doenças crônicas, né? E para quem não tem doença crônica, porque quem tem doença crônica, diabetes e hipertensão, eu acho que esse alerta já ficou bem claro. Mas para quem não tem, observar realmente em relação a essas características da urina, ou mesmo para quem tem cálculos de repetição. Não espera ficar grande para procurar urologia para poder retirar, porque cálculo favorece infecção urinária de repetição e infecção urinária de repetição é fator de risco para a doença renal crônica, certo? Pois é. Bom, doutora Simone, eu quero lhe agradecer imensamente. Com certeza, olha, logo vamos agendar uma nova entrevista. Vamos sim. Viu? Porque seria muito bom para a gente falar até sobre isso, os problemas, pessoas que têm aí uma infecção urinária. Eu lembrei agora que sempre a gente ouve falar, poxa, eu tenho muita infecção urinária, olha aí. Exato. Então, de repente, a gente falar sobre isso, esmiuçar um pouquinho mais sobre outras coisas ligadas aí à sua especialidade, que é tão importante que os nossos ouvintes tenham conhecimento e às vezes passa batido pelo costume de só procurar um médico para outras coisas. Não sente dor, não tem queixa e de repente está ali um problema que está adormecido e que a gente pode cuidar precocemente e evitar problemas maiores. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo aqui no nosso Viva Bem. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Um abraço para todos, tá? Beijo. Beijo grande, obrigada. Conversamos com a doutora Simone Oliveira, que é nefrologista, nesse bate-papo assim super legal e importante aqui no nosso Viva Bem de hoje. Como a gente sempre encerra, desejo a você um ótimo domingo de paz, de alegria ao lado da sua família e com os cuidados de sempre, né? Estamos em pandemia, já sabe disso, não é? Então, distanciamento, uso de máscara, evite as aglomerações, higienização das mãos, fundamentais ainda no combate à Covid-19. Beijo grande a todas as mulheres, amanhã que é o Dia Internacional da Mulher. Beijo grande a todos, fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem. Aquela que é tão bela, seja grande ou pequenina, sabe a força que vem do seu jeito de ser, pois feliz de quem tem em sua vida uma mulher, ama como ninguém, e eu amo quem você é, simplesmente mulher. A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.